Bom, boa tarde a todos, agradeço ao Carlão pelo convite, né? Acho que essas iniciativas são excelentes, a gente tem que fomentar cada vez mais essa interação entre a área de saúde e a área tecnológica. Bom, eu faço parte do laboratório Mediacom, que é um dos laboratórios de pesquisa do Instituto de Computação, e a gente desenvolve pesquisas e desenvolvimento principalmente na área de redes de computadores e sistemas multimídia, sendo que alguns dos nossos projetos são aplicados à saúde na área de telemedicina. E hoje, então, a minha fala é sobre um projeto específico, que é o projeto CIAD, cuja preocupação, objetivo, é o desenvolvimento e a pesquisa em sistemas de apoio ao diagnóstico de doenças relacionadas ao envelhecimento, especificamente demência, Alzheimer e comprometimento cognitivo leve. Então, bom, a nossa motivação é justamente o aumento da população idosa no mundo inteiro, isso é um fato. Né? E aí, com esse aumento da população idosa, certamente aumenta também a ocorrência de doenças que são mais comuns nessa faixa etária da população. Então, há estudos médicos que apontam que a demência é bastante comum, cerca de 5 a 10% dos idosos sofrem de demência. E, bom, dentre os tipos de demência, a doença de Alzheimer é a que se destaca mais, né? Cerca de 50 a 80% dos casos de demência são decorrentes da doença de Alzheimer. O caso no Brasil, né, o Alzheimer representa cerca de 60% dos casos de demência, né, de acordo também com estudiosos médicos. Bom, ainda não existe cura, né, para a doença de Alzheimer, mas o que se conhece, né, dentro da literatura médica e do conhecimento científico é que o tratamento antecipado certamente pode conter a evolução do Alzheimer. Né? Não sei se vocês já tiveram contato com algum paciente que sofre, né, de doença de Alzheimer. Realmente a perda de qualidade de vida, o envolvimento de toda a família é algo que comove, né, é uma situação muito difícil de ser lidada e tratada no dia a dia. Bom, então, uma outra doença que também é conhecida na literatura médica, chamada de CCL ou TCL, né, comprometimento cognitivo leve, sabe-se que normalmente ele pode ser considerado um estágio pré-clínico do Alzheimer. Então, normalmente os pacientes que sofrem de CCL, futuramente, no futuro próximo, vão vir a desenvolver Alzheimer. Então, a ideia é que se a gente consegue antecipar o tratamento, certamente a gente já começa com os cuidados médicos e aí contém a evolução da doença, fornecendo, então, uma melhor qualidade de vida aos pacientes. Né? E sem falar também na redução dos custos do sistema público de saúde. Né? Recentemente saiu uma reportagem na revista Época Negócios, agora em outubro, com uma previsão de que a demência vai custar cerca de $1 trilhão em 2018 no mundo. Então, se a gente consegue, né, com o conhecimento da área de computação, tecnologia e engenharia, auxiliar a reduzir esses custos, né, que seja uma fatia deles, eu acho que já é um grande ganho para toda a sociedade. Bom, então o nosso projeto ele gira em torno de sistemas de apoio à decisão clínica, né, ou CDSS, que vem da sigla do inglês, que são sistemas projetados para ajudar o médico na tomada de decisões clínicas. Então, como já foi dito aqui anteriormente, a gente jamais tem a intenção de substituir o médico. A ideia é que o sistema dê uma segunda opinião, que ajude ao médico a refletir, de repente, sobre alguns pontos que não foram identificados, né? Enfim, numa análise inicial, e que possa contribuir, então, para um diagnóstico mais preciso. Os objetivos do nosso projeto CIAD, né, que é um projeto já em andamento já há algum tempo, então a gente inicialmente está focado no diagnóstico dessas três doenças que estão relacionadas ao envelhecimento, demência, Alzheimer e CCL, mas certamente a gente tem a intenção, enfim, né, de trabalhar também com outros tipos de doença futuramente. E bom, um outro ponto do nosso projeto, que eu vou acabar não explorando muito nessa fala aqui de hoje, é a pesquisa de sistemas multimídia com múltiplos efeitos sensoriais para a proposta de novos exercícios cognitivos. Então, isso tem um pouco a ver com a fala do Esteban, né, que falou bastante sobre realidade virtual, realidade aumentada, né, a ideia de você criar um ambiente que possa estimular o usuário através, enfim, né, através de outros estímulos. Então, a gente acredita que esse tipo de ambiente, não necessariamente usando realidade virtual, mas pode ser uma coisa mais real, mais palpável para o usuário, possa ajudar também no tratamento de demência, né? E aí não só para idosos, mas a gente poderia aplicar isso também a outras fatias da população. Por exemplo, a gente sabe agora que tem, né, um número grande de crianças com problemas de microcefalia, né? Então esse tipo de exercício cognitivo estimulando, né, novos sentidos, outros sentidos da criança pode ajudar no tratamento também. Bom, então
essa pesquisa especificamente a gente já desenvolve há algum tempo, né? Desde 2007, começou com a dissertação de mestrado do Flávio, né, que já fez o doutorado e hoje é nosso colega aqui, parceiro do MediaCom. A gente certamente conta com a participação de diversos colegas da área médica, né? Então ressalto aqui 3 nomes importantes: doutor Alair Santos, da UF, doutor Gerson Lax, da UFRJ, e doutora Yolanda Boechat, aqui também da UF. Esse nosso projeto é desenvolvido em parceria com outras instituições, né? Então, além do MediaCom, onde eu e o Flávio participamos, a professora Aura, né, que não está mais aqui, mas é nossa colega também, e atua nesse projeto junto do Visual Lab. E, bom, o Dr. Gerson Lax, da UFRJ, a doutora Yolanda, do CRASE, também alguns colegas do CEP, do CEPET, o ERG, do INCC. Esse projeto também se encaixa dentro do âmbito de um projeto maior, que é o INCT+. Bom, então qual a ideia do nosso sistema? A ideia é a gente utilizar o conhecimento médico para construir um modelo de inferência, né, usando ferramentas computacionais que auxiliem no diagnóstico de novos pacientes. Então, basicamente, a gente estudou, né, toda a literatura médica, onde os critérios de diagnóstico dessas doenças são publicados, e a gente utilizou bases de dados de pacientes normais e pacientes doentes para poder treinar esse modelo para que ele possa fazer o diagnóstico, então, de novos pacientes. E, bom, o modelo que a gente utilizou, né, o modelo de inferência, utiliza o conceito de redes bayesianas. Então, é um pouco diferente do que o Alexandre comentou aqui sobre regras de decisão, né, mas, enfim, nosso modelo utiliza uma modelagem que representa bem causa e efeito, né, e utiliza a teoria da probabilidade por detrás, para que, baseado nas informações do paciente, de informações predisponentes, fatores predisponentes, dados gerais como idade, enfim, gênero, né? E dados de testes neuropsicológicos, a gente possa indicar, então, o diagnóstico, a probabilidade de diagnóstico do paciente ter aquele tipo de doença. Então, bom, a gente utilizou algumas bases de dados para treinar e testar o sistema, né? Uma das bases principais que a gente usou é a base lá do Centro de Doença de Alzheimer da UFRJ, e aí uma parceria com o Dr. Gerson Lax, né? Então cerca de 250 pacientes com o diagnóstico já apontado pelo médico. E aqui só para vocês terem uma ideia, então, da rede, né, que é utilizada para diagnóstico de Alzheimer. Então, ela segue aquela estrutura em 3 níveis, né, lá em cima, nível educacional, gênero e idade do paciente. Na parte de baixo, os testes neuropsicológicos que são aplicados pela equipe médica, né, por exemplo, MMSE, CDR, teste do relógio, que são normalmente usados para diagnóstico de demência. Bom, aqui uma comparação do desempenho do nosso sistema em relação a outros métodos de classificação, então a gente consegue resultados bem competitivos. E aí, bom, baseado nesse modelo de inferência, já existe uma implementação e um aplicativo que roda em dispositivos móveis e na web, que permite, então, à equipe médica cadastrar dados de novos pacientes e obter essa resposta de diagnóstico do sistema. Esse trabalho continua em andamento, né? Então a gente, enfim, utilizou a base de dados lá do CDA e agora a gente está trabalhando com os pacientes aqui do Hospital Universitário da UF. Então a gente está tendo bons resultados para diagnóstico de demência e Alzheimer. Para a CCL a gente precisa fazer alguns ajustes, porque os testes utilizados pela equipe médica aqui da UF são um pouco diferentes dos testes usados pela equipe médica da UFRJ, né? Então, enfim, a gente continua fazendo uma evolução do sistema. Bom, uma outra linha que a gente também vem trabalhando, né, para tornar o sistema cada vez mais inteligente. Então, ao invés de trabalhar com um modelo estático, né, que utilizou só aquela base inicial de informações sobre os pacientes, a ideia é que o sistema reaprenda continuamente conforme ele vai sendo usado pela equipe médica. Então, conforme novos pacientes e casos são colocados no sistema, o modelo de inferência ele é refinado e aí o sistema torna-se mais inteligente, né, essa ideia. Bom, outra linha, toda essa pesquisa, então, sobre multimídia multissensorial, né, nessa ideia de exercícios cognitivos para auxiliar o tratamento, né, que, enfim, não vou ter tempo aqui de me alongar muito nessa fala.
E aí eu termino então fazendo, né, o convite para os próximos eventos, né? Eu estou aqui dentro do tempo. O professor Cláudio já colocou o Hackathon, que vai ser realizado agora no dia 27, então estão todos convidados. E a gente vai ter no início do ano que vem, em abril, de 12 a 14, um evento aqui no Instituto de Computação, que vai ser a Escola Regional de Computação Aplicada à Saúde, né? Então a ideia também é que vão ter vários minicursos, palestras e também a submissão de trabalhos relacionados, desenvolvidos na universidade. Então já convido todos vocês, né, para essa submissão. Em breve a gente vai divulgar, né, fazer uma divulgação maior aí do evento. E obrigada, estou disponível para todos. Professor, parabéns pela apresentação. Eu queria saber se o porquê do motivo, ou se vocês pretendem fazer entrar nessa linha de pesquisa em pacientes de Parkinson. Ou por que vocês não entraram, se vocês pretendem. Na verdade, a nossa pesquisa ela é muito direcionada pelos dados que a gente tem disponíveis, né? Então, a gente trabalhou com Alzheimer porque o nosso parceiro médico era especialista nesse assunto e a gente tinha essa base de pacientes disponível. Então, assim, não vejo nenhum impedimento para a gente trabalhar com outras doenças. Acho que a principal dificuldade é a gente conseguir essa parceria estreita com o profissional da área médica, né, isso é fundamental, e a gente ter as informações disponíveis para trabalhar. Acho que só por isso, né? E aí eu faço esse convite mais aberto, né? No fundo, essa ideia ela pode ser aplicada a diferentes tipos de doença, né? Então, se vocês, professores e alunos, tiverem interesse e a gente tiver as informações para trabalhar, nós estamos disponíveis para, enfim, iniciar novos projetos empreitados aí na área.